Capítulo 20. Seu irmão vive novamente. Devemos tentar entender os vários níveis de ser e ver onde realmente estamos agora. Nem todas as pessoas estão no 7º degrau da escada da evolução. Porque nem todos os seres humanos estão no mesmo nível. Eles não estão porque não querem estar. Se quiserem, podem estar. Isso porque Deus, como Senhor da individualidade, nos está dando a mente em abundância para usar. E usando a mente, temos que desenvolver em nossa individualidade os vários tipos de consciência. Agora, por observação, o que vemos? Essa consciência não é apenas para servir a individualidade, mas também para servir a todos os outros fenômenos da vida ao nosso redor. Agora tente entender o que vou dizer. Somos deuses como um espírito alma eu, nossa individualidade. E estamos apenas lançando um raio imortal de nosso espírito alma eu na existência, apresentando uma personalidade mortal. Mas como espírito alma eu, nunca partimos do ser absoluto infinito, Deus. Tenha isso em mente. Das Kalos. O ensinamento. Estamos aqui nos mundos da existência em uma jornada aventureira, uma longa viagem no tempo, espaço e lugar. De nossa casa no ser, nós como espírito alma, projetamos um raio luminoso nos mundos da existência para experimentar toda a extensão da criação de Deus. Felizmente, todos nós temos uma viagem de ida e volta, o que significa que um dia estamos destinados a retornar ao nosso lar verdadeiro, nossa natureza divina no agora eterno. Durante esta jornada, nós como personalidades, temos uma subsistência temporária aqui nesses mundos da existência. Ainda assim, como seres espirituais, somos, sempre fomos e sempre seremos no ser. Esse raio projetado de luz de vida espiritual é o núcleo de nossa existência como personalidade, mas é apenas uma projeção de um único raio radiante do espiritual eu na existência. Na existência, vestimos esse raio espiritual com nossas emoções, desejos, pensamentos e comportamentos, criando assim uma autoconsciência transitória que chamamos de nossa personalidade. A qualidade do caráter dessa autoconsciência é determinada pela qualidade das emoções e pensamentos que abrigamos e expressamos nesta vida. Portanto, temos dois estados, na realidade relativa mutável dos mundos da existência e a realidade absoluta permanente do ser. A existência tem um começo e um fim definidos. No entanto, o ser é eterno. Não tem começo. Não tem fim. Encarnado no mundo material da existência, nos encontramos aqui em um certo espaço-lugar, em um certo momento no tempo, mas em poucas horas podemos estar em outro espaço-lugar. O ser não é assim. No ser, é sempre agora, ou presente eterno. Nossa individualidade participa e desfruta de ambos esses estados de realidade, os estados mutáveis da existência temporária e o reino imutável do ser eterno. Nós como seres espiritual somos eternos, mas também temos uma expressão temporária como personalidade. Da mesma forma, a vida é eterna, mas a vida também expressa uma existência temporária em todas as formas de vida na Terra e nos mundos superiores. Agora, todas as formas de vida estão em constante mudança. As formas que expressam a vida podem ir e vir, mas a vida animando essas formas não pode ser destruída. A vida pode passar além de nossa capacidade de percebê-la, mas isso não significa que cessa. Para traçar nossa individualidade de suas expressões mais baixas de nossa natureza humana aqui nos mundos da existência até sua fonte eterna no ser, a imagem de uma linha é dada. A analogia da linha representa nossa individualidade como um ponto se estendendo em uma linha. Com qualquer linha, há 3 pontos distinguíveis, um em cada extremidade da linha e um ponto invisível no meio da linha. Se visualizarmos uma linha correndo da esquerda para a direita, podemos chamar o ponto do meio para a direita de nós como uma personalidade temporária e atual no tempo, espaço e lugar. A seção da linha do meio para a esquerda representa nosso eu como espírito. O ponto no meio é o eu como alma personalidade permanente. Na ilustração a seguir, do ponto médio para a extremidade esquerda da linha há um raio do espírito eu imortal, brilhante luminoso e imutável. Do ponto médio para a extremidade direita da linha há um raio de nosso espiritual alma eu, mas agora vestido em uma personalidade mortal e visto como uma linha com 3 gradações. Esses 3 segmentos representam nosso corpo material, corpo psíquico e corpo noético. Na expressão, essa personalidade é apenas um reflexo de nosso eu real, lançada nos mundos tempo, espaço e lugar da existência. A expressão da personalidade nesses 3 mundos pode ser a de um santo, um pecador ou algo intermediário. Ainda assim, no centro de todas as personalidades, o puro raio do espírito alma permanece intocado. Na ilustração a seguir, o lado superior esquerdo da linha representa nossa individualidade, nossa identidade real, e o lado inferior direito é nossa personalidade associada à nossa vida atual. Essa personalidade atual é composta de todas as nossas expressões humanas, nossos pensamentos, emoções e comportamentos, bons ou ruins. É essa personalidade transitória que confundimos com nosso eu real. Essa personalidade tem 3 corpos, cada um correspondendo a um dos 3 mundos da existência. O corpo material pertence ao plano material tridimensional. Nosso corpo psíquico pertence ao psíquico. Mundos da 4ª dimensão e nosso corpo noético pertence aos mundos noéticos da 5ª dimensão. O ponto médio da linha representa a alma personalidade permanente, que contém todas as experiências de todas as encarnações passadas perfeitamente registradas. Alguns chamam de personalidade permanente ou personalidade da alma. Outros chamam de pés da alma ou sede da alma. Seja qual for o nome que você dê a ela, é essa parte expressiva da alma que projeta um raio de si mesma nos mundos da existência, reencarnando novamente. Esse raio é visto como a espinha dorsal simbólica de cada nova encarnação. É sobre esse raio como uma espinha dorsal que construímos o caráter de nossa personalidade por nossas maneiras únicas de pensar, sentir e se comportar. Em cada nova encarnação, há uma continuação, um translado das encarnações anteriores.
Trazemos para cada nova encarnação as lições aprendidas e não aprendidas de nossas vidas anteriores. Em cada encarnação, retomamos onde paramos nas encarnações anteriores e continuamos com nossas lições e interesses. Assim como os capítulos de um livro continuam a história do livro. Uma única encarnação é a extensão da personalidade permanente nos mundos da existência, manifestando uma personalidade única e depois se retirando novamente. Agora, não devemos imaginar uma separação rígida entre nosso espiritual e suas projeções e encarnações no mundo da matéria. Da mesma forma, não devemos considerar espírito e matéria como dois estados desconectados e diametralmente opostos. Considere as substâncias materiais tridimensionais como a manifestação mais densa da mente. Considere a substância psíquica quadridimensional como uma manifestação menos densa da mente. Considere a substância noética pentadimensional uma manifestação ainda mais fina da mente. A mente é o meio pelo qual o espírito, Deus e seus emissários arcanjos manifestam os mundos material, psíquico e noético da existência. Na ilustração acima, não é possível desenhar a relação real entre nossos três corpos ou os três mundos da existência. Infelizmente, esse simples desenho de linha pode dar a falsa ideia de que esses três mundos e três corpos estão absolutamente separados, o que é e não é o caso. Eles são definitivamente separados em termos de vibração e ainda assim o mundo material é interpenetrado e cercado pelos mundos psíquicos e pelos mundos noéticos. Da mesma forma, nosso corpo material é interpenetrado e cercado pelo corpo psíquico e pelo corpo noético. Para que nosso corpo material viva, ele deve ter dentro de si os corpos psíquico e noético. No caso da morte de nosso corpo material, nossa autoconsciência se transfere totalmente para seu corpo psíquico. Este corpo permanece interpenetrado e cercado pelo corpo noético. Para que nosso corpo psíquico viva, ele deve ter o corpo noético com ele. Quando o corpo psíquico é abortado na segunda morte, a personalidade autoconsciente pode viver independentemente dentro de seu corpo noético sem ter nenhuma necessidade dos corpos material ou psíquico. São os duplos étericos de nossos três corpos que servem como zelos de conexão entre os corpos. Da mesma forma, são os mundos étericos que servem como zelos de conexão entre os três mundos da existência. Claro que a ilustração bidimensional acima não é capaz de representar adequadamente os mundos tridimensional, quadridimensional, pentadimensional e além. Pode servir como uma referência simbólica ao nosso eu e aos mundos da existência pelos quais viajamos durante nossas encarnações. Após muitas encarnações e as inúmeras lições de vida aprendidas, podemos começar a buscar a libertação de nosso sofrimento. Podemos então buscar retornar para casa a nossa verdadeira natureza na unidade com Deus Pai, mas essa jornada de volta para casa não é medida em termos de tempo e distância. É uma jornada interior de autodescoberta e autotransformação. Jornada da ilusão para a verdade, das sombras para a luz, da mortalidade para a imortalidade. Quando nos cansamos o suficiente de nos sentir separados do amor, da sabedoria e do poder de nossa própria natureza divina, ansiamos por nos reunir a ela. Eventualmente, reconhecemos nossa situação e começamos a fazer esforços sinceros para sair de nossa dor, confusão e sofrimentos. Em nenhum lugar essa jornada humana de ir e voltar para casa é explicada de forma mais perfeita do que na parábola de Cristo do filho pródigo, filho perdido. Essa parábola contém grandes verdades sobre a humanidade e as condições que todos enfrentamos na vida. Essa história do filho perdido é uma pedra angular dos ensinamentos dos pesquisadores da verdade. Essa parábola nos diz: havia um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dê a minha parte da herança. Então o pai dividiu seus bens entre os 2 filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha, partiu para um país distante e lá desperdiçou toda a sua herança em vida dissoluta. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome naquele país, e o rapaz começou a passar fome. Então ele foi e se alistou como empregado de um cidadão daquele país, que o mandou para seus campos para alimentar seus porcos. Ele estava tão faminto que até as vagens que dava aos porcos começaram a parecer boas para ele. Logo ele voltou a si e começou a raciocinar, dizendo: na casa de meu pai até os servos têm comida de sobra, e aqui estou eu morrendo de fome. Voltarei para meu pai e lhe pedirei para me contratar como seu servo. Então ele se levantou e partiu para seu pai. Enquanto ainda estava longe, seu pai o viu vindo e, cheio de compaixão, correu ao encontro de seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai disse aos seus servos: E rápido. Tragam a melhor roupa e vistam-o, ponham um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Tragam um bezerro gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e celebrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. E começaram a celebrar. Entretanto, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Seu irmão voltou para casa, respondeu ele, e seu pai matou o bezerro gordo para celebrar seu retorno. O irmão mais velho ficou zangado e se recusou a entrar. Então seu pai saiu e implorou para que ele entrasse, mas ele não quis ouvir e reclamou com seu pai: Veja. Todos esses anos tenho trabalhado para ti, nunca desobedeci às tuas ordens. No entanto, nunca me deste nenhum cabrito para que eu pudesse celebrar com meus amigos. Quando este teu filho, que desperdiçou teus bens com prostitutas, volta para casa, matas o bezerro gordo para ele. Por favor, disse o pai, por favor, tente entender, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. É justo que celebremos o retorno de seu irmão, porque seu irmão estava morto, mas voltou à vida, estava perdido e agora foi encontrado. Essa história esboça lindamente todo o círculo de possibilidades para um ser humano, revelando a grande verdade. É claro que o pai na história representa Deus, nosso Pai Celestial.
O filho mais velho simboliza os arcanjos que nunca deixaram sua unidade com Deus. O filho mais novo representa cada ser espiritual eterno destinado a se humanizar e entrar nos ciclos de encarnação. A propriedade do pai dada ao filho mais novo é a mente e o direito de usá-la. Isso significa que o filho tem completa liberdade. A liberdade é o primeiro presente que Deus dá. O irmão mais velho também tem sua parte da propriedade do pai. Propriedade, o que significa que os arcanjos também usam a mente. O relato de Cristo mostra a verdadeira relação entre o homem e os arcanjos, que é a fraternidade. Os arcanjos são nossos verdadeiros irmãos. Eles nos conhecem como seus irmãos, mas ainda temos que perceber nosso relacionamento próximo e querido com os arcanjos. O filho mais novo leva sua herança e vai para um país distante, o que significa encarnação na Terra. Agora o filho mais novo está nos mundos da existência gastando sua herança em vida desenfreada e aprendendo lições com essas experiências. Os mundos da existência são mundos de dualidade e, portanto, as condições neste mundo mudaram quando a fome chegou e então o rapaz começou a sofrer. Agora os senhores da separação o tinham como escravo, forçando-o a servir a matéria, enviando-o para cuidar dos porcos. Os porcos são as formas de emoção e pensamento, os elementais de natureza inferior que o filho mais novo havia criado com sua vida desregrada. Disse que o rapaz teve que se contentar em comer a comida dos porcos. Isso é uma referência a emoções e pensamentos impuros que poluem nossos corações e mentes, ou o que Cristo chamou de espíritos imundos. Agora o filho perdido dá um passo à frente. A parábola diz, logo o rapaz voltou a si e começou a raciocinar, e assim ele decide voltar para casa para seu pai. Agora este é um ensinamento muito importante sobre o caminho para sair de nosso sofrimento e esse caminho é pela razão. O rapaz se senta e começa a raciocinar para sair de sua situação difícil e então faz seus planos para deixar aquela condição ruim por uma melhor. Ele pensa, o que estou fazendo comendo a comida dos porcos que não me satisfaz? Esta é a pergunta que devemos nos fazer quando buscamos ser livres quando estamos sofrendo, o que todos esses pensamentos, emoções e comportamentos perturbadores estão realmente fazendo por mim? Eles realmente me satisfazem? Agora, na história, o rapaz chega à verdade e decide deixar sua condição insatisfatória. Então ele parte para voltar para seu pai. Enquanto o rapaz ainda estava longe, o pai o viu vindo e correu para ele, o abraçando e o beijando. O que isso significa? Hoje diríamos assim, se você der um passo em direção a Deus, ele dará 9 passos em sua direção. Outro ensinamento importante nessa parábola é que depois que o rapaz deu alguns passos para voltar, o pai o vê. Isso significa que o pai está observando e esperando por seu retorno, assim como Deus está observando e esperando por nosso retorno. Quando o pai alcança o filho, o rapaz diz, não sou digno de ser teu filho. No entanto, o pai não vê assim e o reivindica como seu filho, então o veste com sua melhor roupa. Ao fazer isso, o pai o restaurou à sua condição original de príncipe, o que significa sua natureza divina original. Agora ele está vestido como seus irmãos mais velhos, os arcanjos. Da mesma forma, ao retornarmos à nossa natureza divina na autorrealização, ganhamos o que nunca perdemos de verdade, nosso status original como descendente de Deus. Podemos ter perdido nossa consciência de nossa natureza divina, mas um filho de Deus é sempre um filho de Deus, mesmo quando se comporta como uma criança má. Portanto, ao passar pelo sofrimento inerente à encarnação, não perdemos nada. Na verdade, há um ganho, o ganho do anel de ouro que o pai coloca em seu dedo. O anel é um símbolo de eternidade, porque se você se mover ao redor da circunferência de um anel, não há começo nem fim, então ele dá a sensação de eternidade. É movimento sem fim. Com esse senso de eternidade mais as experiências no tempo, espaço e lugar, o filho mais novo tem uma vantagem distinta que os arcanjos não têm. Devido à sua jornada externa e retorno para casa, o filho mais novo agora entende tanto o tempo quanto o agora eterno. Os arcanjos não entendem o tempo, eles apenas entendem o agora eterno. Dascalos conhecia a linguagem dos arcanjos e lhes havia perguntado mais de uma vez, o que é o tempo? A única resposta que eles podem dar é, e agora? Estamos no agora eterno. Estar no agora eterno. O que é o tempo não os preocupa, o que os interessa é seu trabalho em expressar sua natureza no agora eterno. Olhe para o seu passado e você não conseguirá encontrar um começo para ele no tempo. Há uma eternidade atrás de nós que chamamos de passado, assim como há uma eternidade à nossa frente no que chamamos de futuro. Quando você pensa no passado, tudo o que faz é trazer à tona memórias do que já foram momentos presentes. Não importa se o passado que você lembra foi há apenas 20 minutos, 20 anos ou 20 vidas, tudo o que você está fazendo em sua lembrança é trazer à tona memórias armazenadas. Mesmo que você tenha esquecido períodos do passado desta vida ou eventos em vidas passadas, existem maneiras de lembrar, mas isso exige treinamento. Para lembrar autenticamente vidas passadas, devemos ser capazes de levar nossa autoconsciência ao nível de nosso eu espiritual alma e não estar totalmente focados em nossa eu personalidade o tempo todo, o que é uma razão pela qual não lembramos de encarnações passadas. Quando você pensa sobre o futuro, você apenas se baseia em possíveis resultados projetados, sombras de coisas por vir, que são mais efêmeras que as memórias passadas. Tudo o que realmente conhecemos é este momento presente, e esta é a realidade para nós. O fato de estarmos vivendo no momento presente é a única e verdadeira realidade para nós. Viver é uma realidade. Como a realidade pode existir entre as duas ilusões chamadas passado e futuro? Como é que nos encontramos existindo agora na realidade do momento presente? Se estudarmos isso seriamente, perceberemos que sempre houve um agora para cada um de nós. Todas aquelas experiências passadas estavam no agora naquele momento passado. Aquelas experiências que teremos no futuro também ocorrerão no agora. Sempre haverá um agora para nós, intercalado entre as eternidades do passado e do futuro.
Para um pesquisador da verdade, o que mais nos interessa é saber quem e o que somos. Quem somos como personalidade mudou constantemente ao longo de nossa vida. Mudanças porque nós, como personalidade, nunca paramos de mudar e nunca pararemos. Todas essas mudanças estão no que chamamos de passado, em anos e décadas anteriores desta encarnação. E quanto a séculos anteriores e encarnações passadas? Se começarmos essa linha de investigação, veremos uma eternidade atrás de nós no tempo. Tudo o que realmente sabemos é o momento presente, sabemos com certeza que existimos agora. Como é possível que apareçamos nesta vida se não existimos antes? O que seremos no futuro? Entraremos em um estado de nada e deixaremos de existir? Se sim, então como é que hoje estamos vivendo no momento presente? E se alguém te fizesse essa pergunta em 1500 DC? Seria exatamente a mesma coisa. Você saberia com certeza que estava vivendo no momento presente em 1500 DC, mas não poderia imaginar a si mesmo ou seu modo de vida hoje no século XXI de alta tecnologia. Você poderia até se perguntar o que tinha sido nesses 500 anos passados. Você era apenas como uma folha levada de um lado para o outro pelos ventos do karma, sem saber quem você é ou seu propósito na vida? Sim, como personalidade, mas como espírito alma, definitivamente não. A parábola também nos diz que quando o filho pródigo volta para casa, o pai mata um bezerro gordo, que simbolizava o corpo material do filho. O corpo material tem que ser sacrificado para entrar nos céus, como está escrito, carne e sangue nunca poderão herdar o reino dos céus. Agora, o irmão mais velho na parábola nunca deixou o agora eterno e entrou em uma existência material, ele nunca se encarnou com um corpo material e, portanto, nunca precisou de um bezerro ou de uma cabra para ser sacrificado a fim de ser libertado. Os arcanjos nunca usaram a mente da mesma forma que os seres humanos a usam para criar e enviar elementais negativos. Os erros do filho pródigo, os erros dos seres humanos, prepararam um cenário para que obtivéssemos as lições que precisamos para, eventualmente, sair de sua ilusão e voltar para casa, para Deus e nossa natureza divina como espírito-alma. Com essas lições aprendidas, o filho pródigo finalmente retorna a Deus com a plena compreensão e aceitação de sua divindade. Então vemos nesta parábola a grande verdade sobre a jornada da humanidade, passando por um sentimento de separação de Deus aqui nos mundos da existência e depois retornando para casa novamente. Somos todos filhos pródigos, embora alguns vivam de forma mais pródiga do que outros. No entanto, se estudarmos nossas próprias condições de vida profundamente, nos encontraremos em algum ponto nesta jornada comum. Alguns ainda podem se encontrar buscando significado ou felicidade em uma vida pródiga. Outros podem estar chegando ao ponto de virada em sua jornada, onde voltam a si e decidem deixar seu sofrimento e ilusões autocriados para retornar ao lar de seu Pai Deus. Outros podem já ter se voltado e sentido o abraço e o beijo de Deus os acolhendo à medida que se aproximam. E também há grandes que nos precederam e já completaram seu retorno. A prática, visão geral. Queremos ou não, faz parte do plano divino que o filho pródigo volte para casa. Mais cedo ou mais tarde, todos nós estamos destinados a completar a jornada do filho pródigo e retornar à nossa natureza divina. Se quisermos acelerar esse processo, temos que trabalhar nisso. Herdamos a vitalidade mental como substância psíquica, substância noética. O que fizemos com ela? Usamos mal a mente criando muitas emoções e pensamentos negativos que estão produzindo amor egoísta, ciúmes e lutas. Criamos esses elementais negativos, que se tornaram parte da composição de nossa personalidade e sofremos por isso. Então, o que fazer? Devemos começar a usar a mente corretamente para criar emoções e pensamentos positivos e saudáveis, para desdobrar nossa autoconsciência e nos tornarmos mestres de nossas emoções e pensamentos. Desdobrando quem somos como uma autoconsciência da personalidade, um dia alcançaremos o nível de saber o que somos como um eu espírito-alma. Nessa verdadeira autorrealização, podemos manifestar nossos poderes latentes de sintonia e unidade com o divino. Então descobrimos que todos somos deuses, filhos e filhas de Deus Pai. Portanto, precisamos descobrir o que realmente somos, não apenas neste momento, mas também sempre. Prática e meditação cena. Esta meditação foi dada por Joshua Emanuel, o Cristo, na sinagoga da Irmandade Senia, a seus discípulos antes de enviá-los ao mundo para trabalharem como mestres e curadores. Ela havia se perdido no tempo, mas foi reintroduzida por Dascalos a seus alunos. Antes de começar, relaxe completamente, respire profundo e confortavelmente, mas acima de tudo conscientemente. Visualize Joshua Emanuel, o Cristo, de pé diante de você, vestido com sua túnica branca como a neve. Enquanto você se senta pacificamente, pronto para ouvir, Joshua estende seus braços, nos abençoando. Em perfeita unidade com seu eu divino, o Logos, e sintonizado com cada ser humano, Joshua nos fala. Meus amados, todos vocês são descendentes meus, espíritos almas egos, deuses imortais, egos eu, em minha infinita euidade. Eu sou o Senhor, seu Deus em vocês. Eu sou o seu ego ser eu. Eu sou o Senhor, seu Deus em cada outro ser humano. Eu sou o ser eu eterno de todos os seres humanos. Eu sou o Criador de tudo, e estou em tudo que existe. Amados, estejam quietos, calmos e escutem-me. Eu sou a vida eterna, a vida em cada ser vivo e em cada coisa viva em minha onipresença. Ouçam-me. Falarei com vocês em sua mente também, por intuição. Ouçam-me e entendam. Eu, junto com os santos arcanjos, dei a vocês um corpo material, e estamos sustentando-o continuamente para que vocês vivam. Eu dei a vocês corpos para serem minha imagem e semelhança. Eu dei a vocês o corpo de luz divina, em sua luz violeta, para dar a vocês a sabedoria em meu mundo de outras dimensões. Eu dei a vocês o corpo de sensações e emoções, não permitam que os malignos o contaminem com ilusões e trevas.
Eu dei a vocês em seu corpo material o duplo etérico. Encontrem-no e usem-no bem. Cooperem nele com os arcanjos em seu corpo em seu trabalho criativo. Sintam seu duplo etérico e encham-no com minha mente luz vitalidade. Estejam quietos. Estejam calmos e escutem-me. Eu dei a vocês em seu corpo material um coração humano. Eu estou no pulso de seu coração. Ouçam-me no pulso de seu coração. No pulso de seu coração está meu amor por vocês. Limpem seus corações. Faça dele um espelho cristalino para refletir meu amor, seu amor, para cada ser humano, minha descendência. Encontrem-me e ouçam-me. Eu sou a vida em seu coração. Eu dei a vocês 2 olhos, bem protegidos em suas órbitas. Vocês podem ver a luz material e nesta luz vocês podem ver tudo que é material no mundo material. Sintam em minha onipresença. Eu dei a vocês em seu peito 2 pulmões para respirar meu ar e minha vitalidade que dá vida. Respirem fundo e sintam o ar que estão respirando em seus pulmões. Vocês podem me sentir lá e podem me ouvir em sua respiração. Eu estou em sua respiração. Amados descendentes, todos vocês. Eu sou a vida em seus corpos. Eu sou a vida em todos os lugares. Eu sou a vida eterna. Eu sou a onipresente, onisciente e onipotente infinita euidade. Todos vocês são meu ego eu consciente, espíritos almas seres, e deuses imortais. Estejam quietos. Estejam calmos. Escutem-me. Eu dei a vocês a mente para usar, para que possam entender quem vocês são. Eu sou o Senhor Deus. Eu sou Deus, seu Pai divino. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou Deus o Logos e Deus o Espírito Santo. Vejam-me na luz amor vida em vocês. Eu estou na inextinguível luz mental na eterna sabedoria. Eu sou a luz que emana do sol material. Sintam-me e vejam-me na força e no poder da natureza. Vejam-me e ouçam-me na tempestade. Ouçam-me no vento. Vejam-me e ouçam-me no trovão e no raio. Ouçam-me e vejam-me no mar revolto. Vejam-me como a beleza das árvores em flor. Vejam-me como a simetria em todas as formas. Vejam-me nas flores desabrochando. Sintam-me em sua doce fragrância e vejam-me em suas belas tonalidades. Eu sou a vida eterna em seu imortal espírito alma ego eu em minha infinita euidade. A morte não é uma realidade, mas uma ilusão. A realidade é a vida eterna. Seus corpos em constante mudança não são vocês. Seu ego ser consciente é um espírito alma ser imortal. Eu não sou o Deus dos mortos. Eu sou o Deus dos deuses eternos, imortais e autoconscientes, amados descendentes meus. Capítulo 21. Subindo a escada da verdade relativa. O pesquisador da verdade chega o mais perto da verdade possível, mas por que o mais perto possível? Porque, no mundo do tempo e do espaço, só podemos ter conhecimento da verdade relativa, a não da verdade absoluta. A verdade absoluta não pode ser conhecida antes de termos o todo da verdade relativa e vê-la de todos os ângulos. No mundo material denso, o mundo das 3 dimensões em que vivemos agora, a verdade relativa é suficiente por enquanto. Agora você chega ao ponto de analisar. O que sou eu? Quem sou eu? Apenas tente descobrir quem você é. Este é o objetivo dos pesquisadores da verdade, dos nossos círculos, a uma pesquisa séria para encontrar a verdade. Mas, você não pode se aproximar da verdade a menos que suba a escada da verdade relativa. Não é tão fácil penetrar no verdadeiro significado da verdade. Agora, como devemos começar a trabalhar para encontrar a verdade? O que é a verdade? Claro, nós conhecemos a verdade relativa. Conhecemos a verdade relativa das coisas no tempo e no espaço-lugar por comparação. Esta é a verdade relativa sobre as coisas e condições da vida, onde você diz que isto ou aquilo não é verdade. Esta é a verdade relativa. Na pesquisa da verdade há necessidade de racionalismo, concentração e trabalho em todas as áreas, para corrigir nossas visões e impressões. Este é um ponto importante a lembrar. Estamos continuamente avançando, não paramos em um ponto. Agora, isso é um pouco difícil de entender, mas tente entender. A verdade relativa é tanto da verdade absoluta quanto a distância e a qualidade das coisas que você está estudando. Estamos em águas muito profundas agora? Talvez. No entanto, elas são necessárias. Dascalos. O ensinamento. Como personalidades vivendo nos mundos da ilusão, não é possível pular diretamente para a verdade absoluta. Em vez disso, subir a escada da verdade relativa nos aproxima da verdade absoluta. Começamos nossa ascensão no momento em que sinceramente buscamos entender a verdade sobre nosso verdadeiro eu, sua fonte ou a verdadeira natureza da realidade. Primeiro, vamos descrever o que queremos dizer por verdade relativa. Podemos dizer que a verdade relativa é uma porção da verdade absoluta, e que a verdade absoluta é imutável. Ela não pode ser melhorada ou diminuída por nada. Uma verdade relativa pode ser expandida, aumentada e modificada, portanto, não é absoluta. Um exemplo de verdade relativa do mundo material seria a gravidade. No mundo material, a gravidade é uma lei fixa, uma verdade que ninguém pode negar. Esta lei prende todas as pessoas e coisas materiais. No entanto, essa verdade é relativa, não absoluta, porque aplicando leis superiores, como as leis da aerodinâmica, o homem aprendeu a construir aviões, voá-los e temporariamente se elevar acima da atração da gravidade. Ou, usando outras leis da física, a ciência dos foguetes permitiu ao homem escapar dos limites da Terra, transcendendo a verdade relativa da gravidade da Terra. Portanto, a gravidade é apenas uma verdade relativa dentro do universo tridimensional material.
Da mesma forma, a lei do karma, a lei de causa e efeito, é uma verdade encontrada em todos os mundos de existência, ou os mundos material, psíquico e noético. Todos os professores iluminados de todas as culturas e épocas ensinaram a verdade dessa lei. Cristo falou dela como, você colhe o que planta. No entanto, Cristo foi capaz de neutralizar os efeitos dessa lei exata com a lei superior do perdão. Quando se aproximava dos aflitos, ele dizia, teus pecados estão perdoados e removia as aflições do corpo, mente e emocionais que resultaram de suas transgressões, ou seja, ele removeu os efeitos negativos e desequilíbrios que são as consequências de transgredir as leis divinas. Em menor grau, isso é o que um confessor compassivo em uma igreja ou um psicoterapeuta perspicaz faz com aqueles que confessam seus erros. Como personalidades, não somos capazes de perdoar o pecado tão completamente quanto Cristo fez. No entanto, podemos e devemos perdoar todas as transgressões contra nós pelo bem de todos. O que realmente significa perdão? Qual é a diferença entre perdoar uma transgressão e perdoar o transgressor? O perdão não significa esquecer, condonar erros ou tolerar abusos. O perdão não requer que continuemos ignorando as ações dolorosas dos outros e fingindo que as coisas são diferentes do que realmente são. Por que devemos perdoar os outros? Uma razão óbvia é que queremos ser perdoados, então como podemos pedir para ser perdoados se não perdoamos os outros? Seremos perdoados pela mesma medida pela qual perdoamos os outros. Em nossa oração, pedimos a Deus, perdoa-nos nossas transgressões assim como perdoamos aqueles que transgridem contra nós. Esta é uma equação matemática exata de que seremos perdoados na mesma medida em que perdoamos os outros. Perdoar alguém realmente significa amar alguém incondicionalmente. Quando você realmente ama, não há necessidade de perdoar. E quando cometemos um erro e causamos um problema para outra pessoa, devemos pedir a ela que nos perdoe. Às vezes sim, se necessário e se for feito puramente. Mas pedir perdão pode às vezes ser muito egoísta. Então, em alguns casos, é melhor apenas pedir a Deus que o perdoe, e enviar amor e boa vontade para aquela pessoa, e Deus abençoará aquela pessoa. É 100% do seu melhor interesse perdoar os outros e não permitir que seu coração e mente abriguem pensamentos ruins e sentimentos negativos. O ódio, a animosidade e coisas do gênero produzem venenos perigosos em nossa personalidade e causam toxinas em nosso corpo, o que pode eventualmente criar doenças físicas como úlceras. Um exemplo dessa conexão mente emocional corporal foi comprovado pela ciência médica quando analisaram a química das lágrimas. Eles descobriram que as lágrimas de tristeza têm uma composição química distintamente diferente das lágrimas de alegria e contêm quantidades muito maiores de certos hormônios. Isso prova que fortes emoções afetam diretamente nosso corpo. Portanto, é vital remover quaisquer pensamentos e sentimentos negativos de nossa personalidade e mantê-la limpa. Prêmio Nobel da Paz e ex-presidente da Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul, o bispo Desmond Tutu explicou, o processo de perdão requer o reconhecimento por parte do perpetrador de que cometeram uma ofensa. Não podemos ser fáceis e dizer que o passado é passado, porque não será passado e voltará a nos assombrar. A verdadeira reconciliação nunca é barata, pois é baseada no perdão, que é caro. O perdão por sua vez depende do arrependimento, que tem que ser baseado em um reconhecimento do que foi feito errado e, portanto, na divulgação da verdade. Um casal desagradável vivia na vizinhança de Dascalos em Chipre. Eles ficavam o tempo todo culpando os outros e causando problemas. Além disso, eram pobres e precisavam de dinheiro para a comida de vez em quando. Dascalos ficou ciente disso e colocava anonimamente dinheiro em um envelope e o deslizava sob a porta da frente da família. Uma vez, eles começaram a alegar que alguém havia roubado deles e culparam Dascalos. A polícia acabou sendo chamada e veio junto com os acusadores para a casa de Dascalos, apresentando as acusações contra Dascalos. Dascalos explicou que não só não roubou deles, mas também quando estavam famintos, foi ele quem colocou o dinheiro debaixo da porta deles e citou as datas em que o fez. Isso foi um grande choque para seus acusadores, e com a polícia, eles foram embora. Mais tarde, eles voltaram se sentindo culpados por suas acusações erradas terem ferido Dascalos. Eles não haviam, porque, como Dascalos disse, ele já havia matado seu próprio egoísmo e nunca se sentiu ferido. Ainda assim, eles se ajoelharam diante dele e disseram, perdoe-nos. Não há necessidade, ele respondeu, eu te amo. Eles disseram, e nós também te amamos. Eu te amo, ele disse novamente, mas por favor, não mais contato entre nós. Quando Dascalos contou essa história, ele continuou dizendo que temos o direito de encerrar tal conexão. Cristo também afirmou isso em seu ensino. Dascalos acrescentou, você pode esquecer essas pessoas, mas não tenha má vontade em relação a elas. Esquecê-las é bom, perdoá-las não é necessário se você as ama. Isso é misericórdia. Cristo disse, eu quero misericórdia, não sacrifício. Misericórdia significa amor. Depois de matar seu próprio egoísmo, você não sentirá a necessidade de alguém pedir que você o perdoe, mesmo que eles sintam a necessidade de ser perdoados. Claro que você dirá a eles que os perdoa por causa deles, mas se você quiser que os outros venham até você e peçam seu perdão, então isso não é motivado por misericórdia ou amor. Na verdade, todos pertencemos a uma única raça, a raça humana. Essa família chamada raça humana vive toda junta em uma casa comum, o planeta Terra. Então devemos sempre fazer o esforço de amar todos os membros de nossa família. Uma pessoa egoísta não sabe amar os outros corretamente. É um grande princípio que a verdade nos liberta, da mesma forma, também é um grande princípio que é nosso amor que nos protege. Assim, um coração puro é a melhor proteção contra aqueles que consciente ou subconscientemente desejam nos causar mal.
Se pudermos elevar nosso padrão de amor do amor pessoal egoísta para o amor real incondicional, podemos ser protegidos dos danos e maldades de alguém que nos considera seu inimigo. Pesquisadores da verdade não são permitidos ter inimigos, mas, como você provavelmente já percebeu, é mais fácil fazer inimigos e requer mais esforço fazer amigos. Buda ensinou que o ódio não cessa o ódio a qualquer momento. O ódio só cessa pelo amor. Em outras palavras, não podemos extinguir o fogo com mais fogo, extinguimos o fogo com água. Da mesma forma, palavras duras para os outros despertam raiva em ambas as pessoas, mas palavras gentis acalmam a raiva em ambas as pessoas. É tão óbvio que amar alguém que nos ama é uma resposta humana natural comum a todos nós, mas odiar alguém que te ama é diabólico e amar alguém que te odeia é divino. Também podemos perceber que o que chamamos de mal ataca o bem e às vezes ataca outro mal, mas a verdadeira bondade só fortalece o bem e nunca ataca o mal. O bem tenta redimir o mal. Então cabe a nós escolher qual caminho seguiremos. Mesmo que aqueles que estão transgredindo contra nós se sintam totalmente justificados e impenitentes em suas ações, ainda podemos aceitar a lição contida na experiência, perdoar a transgressão, amar o transgressor e aplicar a quinta promessa dos pesquisadores da verdade: prometo a mim mesmo, amar e servir meus companheiros humanos das profundezas do meu coração e alma, não importa qual seja seu comportamento para comigo. A aplicação sincera da quinta promessa é nossa melhor resposta, pois desbloqueará a cadeia que nos liga a erros para que a cura possa ocorrer, libertando-nos para dar outro passo na escada da verdade relativa. Agora o que consideramos uma verdade relativa de uma dimensão pode ser completamente obliterado por uma verdade relativa de uma dimensão superior. Por exemplo, o espaço como distância mensurável entre objetos ou lugares é uma verdade relativa associada ao plano material tridimensional. No entanto, nos planos psíquicos quadridimensionais, o espaço mensurável como conhecido na Terra é completamente desaparecido e substituído pelo conceito de lugar. Nos planos psíquicos da existência, muitas localidades e coisas únicas podem ocupar o mesmo lugar sem se misturar. É semelhante à maneira como na Terra os programas transmitidos de muitas estações de televisão existem ao nosso redor simultaneamente sem se misturarem. Se você sintonizar sua televisão na frequência do canal 4, você só terá consciência daquele programa. Mude a sintonia de sua televisão para o canal 6, para você, o canal 4 parou de existir e você só está ciente da existência do programa transmitido no canal 6. Neste exemplo, não ocorreu nenhum movimento físico, apenas uma sintonia de uma frequência para outra. Da mesma forma, viajar de um lugar psíquico para outro pode ser realizado sintonizando e coordenando-se com a vibração das frequências do lugar que você deseja estar. Nos planos noéticos de quinta dimensão, o conceito de tempo medido na Terra desaparece completamente. Nos planos noéticos da existência há uma sensação de passagem de eventos, mas não de tempo como designamos na Terra. Nos mundos noéticos, 100 anos terrestres podem parecer um único dia. A verdade do tempo e espaço mensuráveis é apenas relativa e não absoluta. Quanto mais estudamos, observamos e meditamos na verdade relativa, mais nos aproximamos da verdade absoluta. Isso significa que não podemos nos aproximar da verdade absoluta a menos que subamos a escada da verdade relativa. Fazemos nossa ascensão na escada da verdade relativa exatamente do lugar onde nos encontramos agora. Então primeiro estudamos a verdade relativa sobre as coisas e condições atuais em nossa vida. Infelizmente, a pessoa média não vive sua vida como um indivíduo pensante, mas sim como uma pessoa sentimental vivendo dentro de seus próprios sonhos e ilusões. Na maioria das vezes são suas ilusões que criam o desapontamento e a sensação de desesperança experimentada em algumas vidas. No entanto, um pesquisador da verdade busca chegar o mais próximo possível da verdade absoluta, porque como personalidade vivendo nos três mundos da existência, a verdade absoluta não pode ser entendida antes de examinar completamente a verdade relativa. Isso está tudo bem, porque nas palavras da existência a verdade relativa perceptível é um resultado da verdade absoluta. Nunca pararemos nossa ascensão na escada da verdade relativa. Estamos continuamente nos movendo da verdade relativa em direção à verdade absoluta. Albert Einstein disse: problemas não podem ser resolvidos pelo mesmo nível de pensamento que os criou. Isso está nos dizendo que quando enfrentamos um problema preocupante, devemos fazer o esforço de levar acima do nível do problema e vê-lo de uma perspectiva mais alta para encontrar a melhor solução. Dascalos me disse uma vez que quando tinha um problema difícil que estava tentando resolver, ele preferia deixar seu corpo material em exosomatose para resolvê-lo. Claro que nem todos somos capazes de fazer uma experiência fora do corpo quando lidamos com nossos problemas. Todos podemos fazer um esforço para subir um degrau mais alto na escada da verdade relativa e ver o problema de uma perspectiva mais elevada. O método necessário para subirmos a escada da verdade relativa é o método da comparação. Então comparamos coisas relativas para concluir a verdade relativa delas em comparação com outras coisas relativas. A verdade relativa pertence aos mundos da dualidade. A única maneira de entender a verdade relativa é usando o método de comparação. Nestes mundos dualísticos, devemos comparar dois pontos, duas condições, dois ensinamentos, duas pessoas ou dois eventos para chegar a uma compreensão sólida da verdade relativa deles. Aprendemos por comparação e ensinamos por comparação. Por exemplo, a pessoa média está vivendo, o que é uma realidade, mas enquanto vive, está sonhando o tempo todo e um sonho não é uma realidade. No entanto, sonhar pode ser transformado em pensamento razoável, o que é uma realidade. Agora, enquanto buscamos conhecer a verdade relativa, temos dois pontos de comparação, sonhar e pensar claramente. À medida que avançamos neste estudo da verdade relativa, avançaremos para ser capazes de comparar 3, 4 ou mais pontos. Então podemos estudar o que é a realidade e o que são as ilusões por comparação. Este estudo revela que não pode haver ilusão a menos que haja uma realidade por trás dela.
Em nosso estudo, passamos da ilusão e entramos na realidade por trás da ilusão. Mesmo quando passamos para o outro lado após a morte de nosso corpo material, ainda adquiriremos conhecimento por comparação. Este é o método utilizado pelos ajudantes invisíveis, os trabalhadores da luz, nos planos psiconoéticos da existência para auxiliar aqueles que ficam presos em suas conchas infernos e não conseguem escapar. Nestes mundos superiores, eles podem ajudar as pessoas a ver as coisas melhor e criar nelas um desejo de sair de seu inferno autoimposto. Para fazer isso, um ajudante invisível pode entrar com segurança na concha inferno de uma pessoa nos mundos psiconoéticos, tirá-la temporariamente dela e mostrar-lhe uma condição muito melhor. O ajudante invisível não pode fazer essa pessoa escolher o caminho melhor, mas pode mostrar-lhe um caminho melhor. Então cabe à pessoa escolher. Nada pode impedir uma pessoa de deixar seu inferno condicional se ela tiver o desejo não conflito e a decisão firme de sair dele. No entanto, nos multicamadas mundos psiconoéticos de luz graduada, o inferno de uma pessoa pode ser o paraíso de outra pessoa e o que é um paraíso para uma pessoa é um inferno para outra. À medida que subimos a escada da verdade relativa, é útil notar que nossa abordagem à luz da verdade tem 4 fases óbvias. Vendo a luz da verdade. A primeira fase começa com a busca por ver a luz da verdade. Somos incentivados a buscar e nos é prometido que se buscarmos, e encontraremos. Todos somos livres para buscar e encontrar a verdade de qualquer coisa, como e a verdade de por que sofremos, a verdade de quem somos e o que somos, de onde viemos, para onde estamos indo e nosso propósito nesta vida. Estas são perguntas importantes não apenas para os pesquisadores da verdade, mas também para qualquer buscador sincero de qualquer sistema espiritual ou religião. Ao buscar a verdade sobre os fenômenos constantemente mutantes da vida ao nosso redor, um dia encontraremos a verdade sobre a vida eterna e imutável que está por trás de todas essas formas temporárias de vida. Durante esta primeira fase de busca, a luz da verdade parece algo externo a nós. Às vezes podemos dizer com razão, e eu vejo a luz. No início, vemos a luz da verdade como algo externo a ser buscado em livros, professores e experiências de vida. Então começamos a devorar escritos espirituais, participando de workshops espirituais ou talvez embarcamos na caça ao guru para encontrar um mestre que nos ajude em nossa busca. Essas coisas podem nos ajudar a mostrar o caminho e iluminar nosso caminho espiritual. Mas só nós podemos fazer nosso próprio movimento ao longo deste caminho e subir a escada da verdade relativa. Encontrar um mestre verdadeiro e altruísta é um grande benefício, mas eles não andarão seu caminho por você. Vocês mesmos devem fazer esse esforço para alcançar a luz da verdade. Na luz da verdade. Quando fazemos o esforço de encontrar uma medida maior de verdade, somos transformados por ela. Quando isso acontece, podemos dizer com razão, estou na luz da verdade. Agora sentimos que a luz da verdade está brilhando sobre nós, banhamos-nos nela, saboreando sua harmonia e beleza. Quando encontramos um fluxo tão claro de verdade, é natural querer segui-lo até sua fonte, conhecer medidas cada vez maiores dessa verdade. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Essa persuasão gentil nos incentiva a experimentar a verdade por nós mesmos. Não sugere que sigamos cegamente o que os outros dizem que é a verdade. Aconselha-nos a fazer nosso próprio esforço para conhecer a verdade diretamente. Encontrar a verdade e compreendê-la intelectualmente é uma coisa, mas conhecer realmente a verdade significa entendê-la experimentalmente além do pensamento comum e limitado. Para penetrar profundamente na verdade, para compreender o verdadeiro significado, é necessário introspecção, observação e meditação. Estas são as principais ferramentas do pesquisador da verdade, que conduzem mais e mais profundamente para a luz da verdade. A luz da verdade dentro. À medida que avançamos, eventualmente experimentaremos uma nova perspectiva sobre o assunto. A luz da verdade que primeiro buscamos fora de nós agora é revelada dentro. Nesta terceira fase, vemos e conhecemos essa radiante luz da verdade como algo dentro de nós. Essa luz da verdade não vem da personalidade, mas de algo muito mais alto. Surge daquela parte divina de nós que é virtualmente incompreensível para nossa personalidade. Vem de dentro e essa magnífica luz ilumina nossa personalidade. Começamos a experimentar medidas crescentes da verdade libertadora que reside dentro de todos nós. Então podemos dizer com razão, a luz da verdade está dentro de mim. Eu sou a luz da verdade. Até este ponto, nossas experiências com a luz da verdade foram necessariamente dualísticas. Em cada uma das fases anteriores, nossa abordagem à verdade teve uma orientação sujeito-objeto. Nós somos o sujeito e a verdade tem sido o objeto de nossa busca. Esta é uma condição dualística. No entanto, a verdade absoluta não é dualística. Quando começamos a experimentar os estados superiores da verdade, logo percebemos que o buscador é na verdade o que está sendo buscado e que a luz da verdade buscada foi e sempre será a natureza divina do buscador. No entanto, com praticamente toda a nossa atenção focada através de nossos 5 sentidos no mundo externo e não no interno, perdemos esse fato fundamental. Ao subir a escada da verdade relativa sobre nossa autoconsciência, por onde devemos começar? Começamos com o que sabemos com certeza e isso é que estamos vivendo em um corpo material. Ninguém duvida disso, e assim nosso corpo é nosso ponto de partida, que é como uma das extremidades de uma linha que se estende até nossa origem como um ser espiritual eterno. Começamos nossa vida em um corpo material masculino ou feminino com um nome. Nosso nome não somos nós, nosso nome é apenas dado a nós pela noção de nossos pais. Continuando nossa investigação para traçar esta linha de nossa autoconsciência até sua fonte, vemos que esta primeira parte da linha representa nossa personalidade e é multicolorida. As cores não são as mesmas em todas as personalidades, porque não há 2 personalidades exatamente iguais. Assim, a coloração desta parte da linha representa a qualidade de nossa personalidade, nosso caráter.
Em outras palavras, esta linha é colorida pela qualidade dos pensamentos, desejos, palavras e ações que expressamos. Infelizmente, dentro de todas essas cores existe uma mistura confusa de tons, que nossos pensamentos, desejos, sentimentos e interesses conflitantes criaram. No centro dessa linha de muitas cores existe aquele raio constante, puro e luminoso do espírito-alma. É toda a mistura de cores e tons criada por nossas emoções, sentimentos, pensamentos e interesses que cobre esse raio perfeito do espírito-alma. Esse raio brilhante absorve tudo de bom que está presente na casca de nossos pensamentos e emoções multicoloridos. Isso significa que o eu interior, nossa personalidade permanente, destila, absorve e registra com precisão nossa infinita variedade de experiências no tempo, espaço e lugar. Nossa personalidade permanente é aquela parte do espírito-alma que projeta seu raio nos mundos da existência para ser encarnada. É a aceitação pela personalidade de diferentes qualidades de pensamentos e emoções que causa mudança contínua dentro de nossa personalidade temporária. Por exemplo, podemos imaginar que colocamos uma luva fina em nossa mão e depois uma luva maior sobre a primeira e movemos nossos dedos, veremos os dedos da luva externa se moverem. A luva externa representa nosso corpo material mortal, a luva interna mais fina representa nossa personalidade temporária e a mão dentro de ambas as luvas é o eu alma imortal. Quando movemos os dedos de nossa mão, podemos claramente ver os dedos da luva externa se moverem, mas não somos capazes de ver os dedos da mão se moverem, o que realmente está causando os dedos da luva se moverem. Não podemos ver a luva interna se mover também. Então, quando vemos o fenômeno do movimento nas luvas, sabemos que é nossa mão que está fazendo esse movimento. As luvas não podem se mover sem a mão dentro delas. Se tirarmos ambas as luvas de nossa mão, elas ficarão completamente sem vida. Coloque nossa mão de volta nas luvas e elas assumirão o calor e o movimento da mão novamente. Da mesma forma, quando vemos movimento vida em nosso corpo material e movimento vida em nossa personalidade, estamos vendo resultados de nossa natureza eterna, que é vida. Em outras palavras, sem o eu interior dentro de nossa personalidade corpo, eles seriam tão sem vida quanto as luvas sem a mão dentro delas. O eu interior é a realidade última e não nossa personalidade ou corpo. A vida e o movimento não vêm de nosso corpo material ou de nossa autoconsciência de personalidade. A vida é o eu alma imortal. Quando você conseguir encontrar aquele ponto fixo constante em você que está recebendo e destilando as experiências de sua personalidade temporária, você terá encontrado o eu interior. No início, você pode nem mesmo reconhecê-lo, mas com as práticas de observação e introspecção, você poderá distingui-lo bastante bem. Isso é muito bonito encontrar seu verdadeiro eu e descobrir que você não é quem pensava que era, e apenas uma criatura frágil com forças e fraquezas que às vezes se sente insegura, machucada e ofendida. Só podemos atingir esse nível de consciência depois de acalmar as emoções e pensamentos que jorram por nossa personalidade o tempo todo. Isso significa que devemos aprender a ser o dono de nossa própria casa. Agora encontraremos nosso corpo e personalidade. Tornar-se mais poderoso. Você nunca pode alcançar esse nível de autodomínio enquanto se identificar erroneamente com sua personalidade e corpo. Neste exato momento, somos tanto nossa personalidade temporária quanto nossa personalidade permanente. Para entender isso melhor, precisamos separar essas duas e ver a diferença. Como fazemos isso? É novamente por comparação. Observando nossa personalidade temporária, podemos ver que ela está sempre em estado de fluxo. Muda constantemente ao longo de nossa vida, do berço ao túmulo. O que muda são nossos conjuntos flutuantes de pensamentos, desejos, sentimentos e interesses. Nossa personalidade é como um instrumento, como um violino Stradivarius. Nosso belo instrumento está constantemente sendo influenciado por circunstâncias em nossos ambientes e pode sucumbir a essas influências e desafinar. Por exemplo, às vezes uma leve provocação ao nosso redor cria aborrecimento em nossa personalidade e produz a condição insalubre de um egoísmo irritado. Infelizmente, estamos confundindo esse egoísmo desarmonioso com nosso eu. Às vezes podemos ter essa experiência, mas sempre há um ponto dentro de nossa personalidade onde podemos parar e dizer não às nossas reações egoístas. Se introspeccionarmos nossas reações egoístas, descobriremos que essas reações são um produto de influências passadas. Isso revela que é apenas o egoísmo que reage com raiva, fica irritado e toma as coisas em suas próprias mãos em grande prejuízo seu. Agora podemos dizer não, no futuro não reagirei egoisticamente, serei o mestre da situação. Quando provocado por outros, serei sorrir e me afastar. Ou tentarei profundamente entender esse comportamento provocativo, por que aquela pessoa pensa daquela maneira e como estou sendo afetado por ela. Agora como um verdadeiro pesquisador estamos estudando o comportamento humano, nosso e deles. De agora em diante, quando alguém criticar e caracterizar você de uma maneira indesejável, você poderá pesquisar o assunto você mesmo para ver em que grau eles podem estar certos ou errados. Pergunte a si mesmo, por que essa pessoa chegou a essa suposição sobre mim, mas tenha cuidado ao chegar a uma conclusão, porque seu próprio egoísmo astuto começará a condenar instantaneamente a outra pessoa e eximir suas próprias reações negativas, dando desculpas para isso. Quando isso acontecer, você pode ter certeza de que isso não é o verdadeiro eu. Este é um momento precioso para pegar e desativar seu próprio egoísmo. Neste momento, você descobriu sua personalidade usando uma máscara egoísta feita de sentimentos feridos e pensamentos de ofensa. Agora é o momento de segurá-la firmemente para que não se contorça e fuja. Agora você declara que não é seu egoísmo e descobrirá que pode controlá-lo. Isso revela que você é o eu interior que tem poder para governar seu egoísmo. Este é um grande, grande passo em seu avanço espiritual. Quando começamos o exame de nossa personalidade, nossa intenção não é matar nossa personalidade ou puni-la, mas transformá-la. Este é o ponto.
À medida que encontramos pensamentos, sentimentos e desejos indesejáveis em nossa personalidade, gradualmente paramos essas coisas que o verdadeiro eu não precisa. Ao removermos esses hábitos desnecessários, o verdadeiro eu agora pode se expressar através da personalidade de uma maneira muito, muito melhor. Agora nossa personalidade se torna mais brilhante, mais leve e mais feliz. É como ter um pano sobre uma lâmpada. Se o pano for escuro e sujo, não será vista muita luz, mas se você tornar esse pano mais limpo e claro na cor, então a luz da lâmpada poderá irradiar através dele. Nada aconteceu com a lâmpada, ela não aumentou sua intensidade, mas agora mais luz passa pelo pano. Da mesma forma, ao limpar nossa personalidade, não estamos perdendo nada importante, apenas ganhando mais luz. A luz não mudou, a luz sempre esteve lá brilhante e luminosa, apenas esperando para ser descoberta. Assim, ganhamos força em nossa personalidade deixando para trás pensamentos e sentimentos egoístas e encontramos o eu interior. O que significa que você não precisa fazer um esforço hercúleo para encontrar o verdadeiro eu, porque ele é você. A prática da introspecção requer comparação. Isso não é difícil de fazer quando você sente que é a personalidade permanente, mas tem perigos. Os perigos estão em ser convencido pelos falsos argumentos que vêm de seu próprio egoísmo. Ao introspectar sobre um desacordo com outra pessoa, seu egoísmo se apresentará como você dizendo essencialmente que a outra pessoa estava errada, você está certo e que você deve intervir, defender a si mesmo e mostrar à outra pessoa que ela está errada. Em praticamente todos os argumentos sérios, seja você intervir e argumentar de volta ou não, isso não fará muita diferença. Se você discutir, isso será apenas mais palavras contra um fluxo implacável de palavras vindo da outra pessoa, o que cria elementais negativos que semeiam discórdia e confusão em e ao nosso redor. Portanto, quanto menos elementais criados nessas condições, melhor. Normalmente, não importa o que você faça ou quão difícil tente explicar algo a uma pessoa com quem está discutindo, você não mudará a mente dela. Você será atacado ou ignorado e, portanto, se tornará inútil. No entanto, está aí ainda uma grande oportunidade para ensinar a si mesmo a permanecer calmo e observar como a outra pessoa pensa. Isso requer domínio de seus pensamentos e emoções, o que é realmente um exercício de concentração e observação. Todos os dias obtemos centenas e centenas de oportunidades de aprender assim a parte mais valiosa é ser capaz de realizar um autoexame desinteressado de nosso próprio comportamento. Digamos que o comportamento de alguém para conosco está errado e eles agem muito desagradavelmente conosco. A resposta comum da pessoa é sentir que está sendo maltratada e talvez ofendida ou ferida. Então, quando você tiver o pensamento ou ouvir uma voz surgir de seu subconsciente dizendo que estou sendo maltratado ou você está sendo maltratado e que você deve falar, por favor, não fale. É aqui que sua força reside. Fique quieto e silencie essa voz de seu subconsciente. O que vai acontecer se você fizer isso? Se você pesquisar condições e estudá-las dessa maneira, para seu grande espanto, eventualmente perceberá que você não é quem pensava que era. Você descobrirá que você não é o egoísmo ferido ou ofendido que se sente maltratado, você é algo muito, muito maior e mais bonito do que tudo isso. Você também pode descobrir que sua mente subconsciente é como um deserto selvagem cheio de bestas emocionais rudes e também de belos pássaros canouros. Ambos encontram expressão em sua mente consciente. Devemos escolher conscientemente qual deles daremos expressão. Pode não parecer óbvio no momento, mas realmente o único que pode nos maltratar é nosso próprio egoísmo. O egoísmo é o único que se sente maltratado e grita com os outros. É o egoísmo que está maltratando seu eu interior e às vezes outras pessoas em sua vida. Podemos ver isso também nos outros, em como os vitimizadores muitas vezes choram que são as vítimas de outras pessoas. Quando você vê esse tipo de comportamento nos outros e em si mesmo, não julgue apenas se acalme. O egoísmo em você e nos outros às vezes se comporta como uma criança temperamental, mas se você culpar e bater nela, não ajudará em nada. Não importa quão mal-humorado seu ou qualquer personalidade se torne, conflito não é a resposta, amor e calma são necessários. Por razão e sugestões corretas do eu interior, podemos conseguir melhorar a situação. A personalidade muitas vezes se comporta como uma criança, mas como uma criança, quando está calma, aceitará sugestões. A prática, visão geral. Praticar introspecção usando comparação é uma abordagem científica na qual discernimos o eu interior de sua sombra, nossa personalidade. Nossa personalidade está sujeita ao tempo, espaço e lugar e tem sua própria consciência e subconsciência. No lado positivo, a personalidade alinhada calma gosta de sentir que é esse o interior. Em pleno ajuste, é. No lado negativo, nosso egoísmo pessoal gosta de enganar e se mascarar como eu interior. Então, quando fazemos nossa pesquisa com a prática da introspecção, devemos ter cuidado para não permitir que nosso próprio egoísmo distorça a verdade e nos engane. Quando começamos, devemos ser claros quanto a qual é o egoísmo e qual é o eu interior. Será a personalidade, que está sob o exame do eu interior durante a introspecção. Portanto, precisamos separar nossa identificação do eu interior da personalidade, que é seu reflexo no tempo e no lugar. Essa separação é importante para poder comparar os dois. Quando você é capaz de fazer essa separação, descobre que você não é um ser estressado e sofredor, mas um ser racional com amor, sabedoria e força que pode fazer progressos reais na vida. Quando a personalidade começa a se dividir, ocorre um choque. Esse choque é apenas um conflito dentro da personalidade. O eu interior não luta e repreende sua projeção, a personalidade. Ao contrário, o eu interior age como uma mãe amorosa que aconselha e corrige a personalidade para que um dia possa se assimilar com ela. Não cometa o erro de pensar que a prática da introspecção é apenas estudar seus desejos e interesses na vida que agradam sua personalidade e depois continuar vivendo da sua maneira usual. Isso não é introspecção, mas auto-engano, auto-ilusão.
A introspecção real é positiva, lógica e produz resultados perceptíveis. Nem todo mundo está praticando introspecção exatamente da mesma maneira, porque o ambiente e as circunstâncias de sua vida não são iguais para todos. Os problemas são semelhantes, mas os detalhes específicos são diferentes para pessoas diferentes. Os problemas de se machucar, sentir-se ofendido e carregar culpa são uma experiência comum a todos. O que faz alguém se sentir ferido, ofendido e culpado é diferente de pessoa para pessoa. Nosso objetivo em entender essa dinâmica em nós é ser livre de nosso engano de que nosso eu de personalidade é o eu real. Para fazer isso, devemos agir pesquisando nosso coração, mente melhorando nossos comportamentos dentro de nossas circunstâncias atuais. Novamente, isso requer que sejamos capazes de fazer a distinção entre nosso próprio eu personalidade do eu interior, caso contrário não mudaremos e faremos muito progresso. O método que realmente faz qualquer pessoa mudar é o da comparação. Para ajudar os outros, só podemos usar o método da comparação, mostrar-lhes um caminho e condições melhores para que possam escolher livremente. Infelizmente, como aprendem os ajudantes visíveis e invisíveis, apenas cerca de 20% das pessoas aceitarão essa ajuda e farão uma mudança real. Novamente, não podemos conhecer a verdade absoluta, mas podemos conhecer a verdade relativa e quanta dela corresponde à verdade absoluta. Aprendemos a verdade relativa pela comparação entre duas coisas, duas pessoas ou duas condições. Não há outra maneira. Prática e introspecção por comparação. Respire fundo e sinta que está completamente em seu corpo material. Enquanto sente seu corpo material, faça a si mesmo a pergunta: quem sou eu agora, concentrando-me sentindo meu corpo material? Tente encontrar seu verdadeiro eu, seu eu e não o eu personalidade que leva seu nome. Respire fundo e sinta que está em seu corpo material. Ame seu corpo material. Simplesmente sinta que está dentro de seu corpo e completamente relaxado. Cada músculo deve estar relaxado. Agora, você tem que fazer dois pensamentos e comparar. O que é esse corpo material que posso sentir e quem sou eu? Quem pode sentir e mover meu corpo material? Agora comece sua comparação entre você e seu corpo. Seu corpo não é você. Seu corpo é seu para viver. Seu corpo material é sua casa temporária. O Espírito Santo está cuidando dele e mantendo-o em boa ordem, circulando sangue, fornecendo-lhe calor e vitalidade. Esse não é você como personalidade fazendo esse trabalho. Agora compare seu corpo com o coração de sua personalidade ou o eu interior. Essa sensação de eu que você é agora. Essa sensação de eu que você sempre foi. Seu corpo é seu. Sua personalidade é sua criação. E você é você. Mas o que você é? Tente entender o que você é. O que você é um Deus, mas esse Deus está vivendo em uma forma corporal. Apenas compare esses dois, entre profundamente no significado disso e suba a escada da verdade relativa.